padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Supliquemos a Deus graças copiosas, abençoando o caminho de nossas vidas nesta semana, nestes dias, para que tudo possamos fazer para o bem, promovendo a verdade e a justiça. E aqui, congregados por graça de Deus, a palavra nos traz uma forte e essencial interpelação. Preparemo-nos para compreendê-la, sobretudo ao acolher o que no livro Que Rico se Salvará, diz Clemente de Alexandria, no seu comentário sobre Se Queres Ser Perfeito. Portanto, ainda não era perfeito aquele que pergunta se queres ser perfeito. Não era perfeito, o Senhor nos interpela. Quem já é perfeito não pode tornar-se perfeito. Aliás, aquele eloquente divino, se queres, demonstra a livre faculdade de escolha da alma que está dialogando. Pois no homem, sendo livre, livre era a escolha da vontade. E em Deus, sendo Senhor e árbitro, é livre o dom. Ele dá àqueles que querem e que com todo o empenho se esforçam e suplicam por obter a própria salvação. Meu irmão, minha irmã, Deus não força. A violência é inimiga de Deus, mas dá a quem deseja, concede a quem pede e abre a quem bate. Portanto, se queres, mas se queres realmente sem enganar-te a ti mesmo, procura adquirir aquilo que te falta. Falta-te uma só coisa, a única que permanece, que é verdadeiramente boa, que está acima da lei, que a lei não dá e não contém, e que é própria dos que estão vivos. Numa palavra, aquele que havia observado toda a lei desde a sua juventude e que falara de si com tanta presunção e orgulho, não pôde adquirir aquela única coisa que só o Salvador pode dar, a que é necessária para obter a vida eterna, que tanto ele desejava. Mas afastou-se triste, desanimado pelas exigências daquela vida pela qual viera suplicar ao seu mestre. Não a desejava seriamente, como parecia pelas palavras, mas desejava aparentar pela boa vontade. Certamente teria sido solícito em fazer muitas coisas, mas não estava disposto a fazer aquela que é a única obra da salvação. Para esta, era fraco e indolente. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Amado e amada de Deus, se compreendermos que para Deus tudo é possível, o nosso coração se abre e aquilo que falta seremos capazes de oferecer, porque não estaremos estreitados no nosso egoísmo e nos nossos apegos. Por isso, aquele que veio correndo ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou: Que devo fazer, bom mestre, para ganhar a vida eterna? É profundamente desafiado. Primeiro,
O Senhor o desafia dizendo: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E lembra os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele dá o testemunho: desde a juventude tenho observado todos esses mandamentos. Jesus o olhou com amor, porque o viu aberto no caminho. Porém, o chama, de fato, a avançar no caminho para chegar na meta. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ele ficou abatido, depois de ter ouvido o que o Senhor lhe pediu, indicando para chegar à meta da vida eterna que ele queria saber como alcançá-la. O Senhor viu que ele ficou triste, foi embora triste porque era muito rico. Por isso o Senhor diz para mostrarmos o risco dos apegos. E quando nós colocamos aquilo que é acidental no lugar do que é essencial, do que é menos importante no lugar do que conta mais. Por isso o Senhor diz: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados, mas ele diz: é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil, dizer, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, para dizer: apegos nos impedem de viver a beleza e a qualidade da nossa dignidade de vida. Ficaram os discípulos por isso espantados, perguntavam uns aos outros: quem pode então ser salvo? E ouviram do Senhor o que nós devemos ouvir para nos consolar e nos fazer abrir mão de todo tipo de apego. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Precisamos considerar como bem colocado nos livros Morálias sobre Jó de São Gregório Magno, quando ele lembra Paulo considerando em seu íntimo as riquezas da sabedoria e vendo-se externamente um corpo corruptível, exclama: temos este tesouro em vasos de barro. O tesouro que carregamos, o carregamos em vasos de barro. Precisamos, pois, fortalecer esta nossa tarefa de carregar este tesouro com a força do amor, nos desapegando, não nos deixando prender por aquilo que de fato conta menos. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos esta graça para vivermos a liberdade de filhos e filhas de Deus e a alegria que daí vem. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar,
a gente